Salve pessoal! Então, tô pela terceira vez sentando para fazer esse vídeo aqui, tive uns probleminhas e termina que por um erro meu mesmo o vídeo saiu sem som. O que no final das contas acabou sendo uma boa coisa porque ele tinha ficado comprido demais, né? Ele tinha ficado mais longo do que os outros vídeos que a gente está fazendo, tinha ficado com 1 hora e 34 minutos e não é o propósito desse vídeo, né? Veja, o que eu quero fazer dessa vez? Eu quero justamente trazer à tona a parte que vai fechar para nós a nossa discussão sobre patrística, na esteira dos autores que nós estamos trabalhando. Eu tinha falado para vocês que nós trabalharíamos Orígenes, Ambrósio, ao redor dele a gente trabalhou evidentemente outros textos, e aí trabalharia Agostinho de Hipona. Então agora eu quero trabalhar um pouco da história de Agostinho com vocês. E eu quero justamente tentar mostrar um pouquinho do porquê existe essa centralidade do pensamento agostiniano na construção da história do pensamento. Tá? Lembrem-se que a gente não está vendo, ainda que a gente esteja seguindo aí a ordem dos autores, a gente não está preocupado com uma concepção autoral da filosofia, mas a gente está preocupado apenas em entender quais argumentos são gerados sobre determinados temas em determinada época para a gente conseguir construindo a sequência argumentativa, tá? Então, o que acontece para que a gente tenha aqui como peça central desse processo Agostinho de Hipona? Veja, Agostinho ele tem 3 momentos que são muito importantes na obra dele que de alguma maneira permitem a gente entender por que ele foi o cara que foi mais estudado, por que ele foi o grande destaque do período de vida dele, mesmo tendo ali parceiros que eram considerados grandes filósofos também, grandes pensadores, né? Por que ele foi considerado o mais consistente em termos filosóficos? Se a gente for olhar a produção textual do período, ela é uma produção um pouco difícil no sentido específico de que ela está muito ligada à produção teológica. Então, no âmbito filosófico, ela acaba tendo certos pontos de resistência, né? Se a gente fosse ler a filosofia com a mentalidade do período, não seria um problema, porque ela tinha fluência. Ela era entendida como uma ciência resultante da teologia, como uma ciência que era instrumental para a compreensão teológica, mas também era um produto direto da teologia. Então a gente tem, nesse sentido, a produção de uma ciência que para nós é mais difícil de compreender, mas para eles não era um problema tão grande. Mesmo assim, a gente vê que muito da produção textual que era feita no período, ela acaba ganhando uma certa rigidez ao redor das escrituras às vezes, e as conclusões metafísicas acabam ficando um pouco obscurecidas. Mas daí nós temos notáveis exceções, como por exemplo Agostinho de Hipona, que vão trazer à tona a discussão metafísica outra vez e vão dinamizar essa discussão. E isso se dá por alguns fatores que são muito claros na filosofia dele. Então, o primeiro desses fatores é o conjunto de influências externas do pensamento na filosofia agostiniana. Agostinho ele vai ter uma conversão para o catolicismo que é tardia, ele se converte com 31 anos de idade para o catolicismo, né? E vai ser alguns anos depois ordenado padre e depois vai acabar virando bispo em Hipona, por isso que ele é chamado Agostinho de Hipona, né? Mas a riqueza de experiências que ele tem ao longo da vida fazem com que ele se torne um pouco essa mistura, essa propositura intelectual que busca outros componentes e instrumentos para alcançar o seu vínculo com a palavra, com as escrituras e para alcançar o seu vínculo com a produção teológica. Ele valorizou por conta disso muito a filosofia. Aliás, ele sempre gostou de estudar filosofia, né? Desde que ele tomou contato com a produção intelectual e com os estudos, ele começou já a gostar muito do trabalho da filosofia e começou a perseguir muito esse trabalho, né? Então ele acaba enriquecendo muito o mundo dele. Ele tem algumas influências notáveis que eu vou comentar ali daqui a pouquinho, né? Mas já dá para vocês lerem ali embaixo no slide, que são o maniqueísmo e a nova academia. Depois eu vou explicar o que é isso, tá? O fato é que ele estudou muito retórica, estudou a filosofia grega, estudou, né, a filosofia pagã, foi um curioso sobre, né, a questão da produção filosófica e da produção teológica do seu período, passou por vários posicionamentos distintos antes de desembocar, de chegar finalmente no credo niceno e no seu vínculo ao catolicismo mais rigoroso, né? Então esse seria o primeiro aspecto. Tem um segundo aspecto que é interessante, que é o fato de que esse tempo dele também levou a uma capacidade mais direta, mais imediata de compreensão da realidade material da vida cristã do período, né? Ele conseguiu, de alguma maneira, traduzir com mais clareza o significado de muitas das disposições que as escrituras e que o pensamento cristão do período propunham nos terrenos ético, moral,
político, nos terrenos, nos espaços específicos da vida comum. Então, para ele é uma coisa muito mais, talvez muito mais suave do que para outros pensadores. Tá? Por exemplo, você pega Ambrósio, Ambrósio ele tem uma dificuldade um pouco maior de traduzir certos princípios, apesar dele ter uma compreensão filosófica muito clara, né? E inclusive tem influenciado Agostinho, né? Mas ele tem uma dificuldade maior de traduzir certos princípios. Ele é muito leal a essas virtudes, a esses princípios, mas ele não consegue dar fluência com testemunhos claros ou com especulações materiais mais diretas. E o Agostinho consegue, né? Ele tem, justamente, ele recepciona essa qualidade dele, essa capacidade dele verter temas metafísicos complexos da relação ética, da relação moral, da relação ontológica em realidades materiais. Ele compila isso nas confissões dele, que são basicamente, que representam aí basicamente a obra, talvez uma das obras mais famosas, né, dele. Mas ao mesmo tempo ele não perde a capacidade de discutir a alta metafísica, como a gente vai ver, por exemplo, na leitura dele da Trindade, que vai demonstrar, inclusive, vai ser uma das grandes demonstrações da adesão dele ao pensamento do credo niceno, né? Então, assim, ele tem essa capacidade de conversão, e ela é resumida, digamos assim, nessa atribuição dada pelas confissões, né? E terceiro, ele tem também uma capacidade muito grande, muito própria, peculiar, de trabalhar com um estilo retórico distinto, né, com estilos retóricos distintos. Notadamente, ele inaugura em grandes passagens da filosofia dele aquilo que vai ser chamado de literatura confessional, né? Justamente porque ele tem uma compreensão clara da retórica, e ele consegue fazer a absorção desse estilo de modo a tornar determinadas tarefas, determinadas experiências materiais mais visíveis, né, para as pessoas. Vou dar um exemplo aqui das confissões, né? Se você pegar, por exemplo, a leitura, o jeito de Ambrósio falar, Ambrósio ele tem aquela questão da exposição da verdade, a ideia de um caráter retórico tradicional, ortodoxo, do discurso público, da homilia, né? Quer dizer, da preleção que o sacerdote faz para o seu público, né, em determinado momento. Ao passo que, quando você fala, por exemplo, sobre a leitura agostiniana, sobre determinados temas, ele tem a dinamicidade de trabalhar a partir de estruturas testemunhais que ele põe da própria vida. Então, por exemplo, se eu pedisse para Ambrósio falar sobre a questão da purificação da alma e do auto-sacrifício, ele falaria, sem dúvida alguma, só que sob a perspectiva do princípio, alegando que o cristão tem que promover o auto-sacrifício em nome do seu próximo, alegando ali o sacrifício de Cristo, falando que quem não chegou até a morte não foi longe bastante, como dizem as cartas paulianas, e ele vai buscar ali nas fontes, nas escrituras, os princípios para repetir e explicar por outras palavras. Agostinho já falaria de uma forma diferente, ele diria assim, olha, eu quando criança era um cara egoísta. Aliás, toda criança é por princípio egoísta, porque ela está mais preocupada com a sobrevivência do que com o bem-estar de quem as faz sobreviver. Então um bebezinho, por exemplo, chora porque está com fome, não importa o horário. Olha a diferença, né? Mas quando você cresce, você aprende certos valores morais, e no aprendizado desses valores, isso está lá na primeira parte das Confissões, você também cresce em caridade, você começa a se importar com o outro. Então aqui ele já tem uma filosofia da alteridade muito diferente na sua maneira de se posicionar, né, do que aquela que era colocada por Ambrósio, mas que opera os mesmos princípios, né? Ambrósio poderia dizer nesse sentido, olha, caridade é um princípio cristão, é uma das virtudes que o Espírito Santo dá. Agostinho fala, de fato essas leis estão escritas no coração dos homens, mas elas precisam ser desenvolvidas por um aprendizado que vai permitir a elas florescerem. Olha a diferença, né? Então, olha lá, quando eu cresci, eu comecei a aprender, comecei a entender, né, e tal. Ou, por exemplo, né, como Ambrósio fala sobre o pecado, é preciso exercitar o arrependimento, e no exercício do arrependimento é preciso que nós tenhamos esse processo ascético, essa tentativa de melhorar. Para Agostinho, olha, quando eu era criança eu furtava fruta nas bancas das feiras, no centro das cidades, né, na vila, e eu fazia isso não porque eu queria a fruta, mas porque eu gostava do que era proibido. E aí ele fala, nesse gostar do que é proibido eu percebi o quão defectível eu era, né? E eu precisei superar isso. Eu precisei pedir perdão a Deus e superar isso, superar esse gosto que eu tinha pelo proibido, para eu poder seguir com a vida. Isso aí me acompanhou por muito tempo, mas, né, com o tempo fui amadurecendo, fui ganhando claridade, ganhando
percepção e conseguir. E ele sempre vai escorar, evidentemente, em um princípio, mas ele está mais preocupado, por exemplo, nas confissões, em mostrar os pecados dele e falar: olha, pequei dessa forma, corrigi-me por esse princípio. Ao passo que Ambrósio fala: o princípio é esse, julgue você mesmo como ele deve ser implementado na sua vida. Percebem a diferença? Então, assim, Agostinho ele tem já tem esse condão. E ele não perde a complexidade das suas discussões, né? Então Agostinho ele tem, por conta daquele primeiro fator, que é aquela reflexão aberta, ele tem um alcance muito maior, na verdade, um alcance muito mais, né, amplo no que diz respeito à sua filosofia, né? Ele instrumentaliza a sua filosofia com manobras filosóficas que não estão presentes em Ambrósio, muito embora Ambrósio lesse os gregos, que não vão estar presentes em Orígenes, né? Não vão estar presentes nos hermeneutas em geral, porque eles estão assumindo uma postura diante das escrituras. Então eles não querem visitar outras estratégias, eles estão tentando se divorciar dessas outras estratégias, né? Basílio, por exemplo, né, que buscava um divórcio bastante grande, né? Mas ali Agostinho ele consegue entender os usos das ferramentas filosóficas para a compreensão das escrituras. Veja, tem uma questão que eu acho interessante eu contar um pouquinho da vida dele aqui, só para vocês terem uma ideia, um pouquinho da época, né? E já vai ficar aqui como tom diferencial, porque já na sequência, né, no próximo vídeo, eu vou começar a falar, eu vou deixar os dois costas com costas, eu vou começar a falar de Tomás de Aquino, e aí eu vou explicar qual é a época de Tomás de Aquino, como é que ele vivia, né? O que era o ensino universitário do período dele, que é bem diferente da educação nessa época, né? Que é uma educação de comunidades pequenas, né? De organizações de presbíteros, de anciãos, de uma igreja produzida na casa das pessoas muitas vezes, ou se era produzida em espaço público, em catedrais e igrejas, ela era também uma discussão comunitária naquele espaço. Ali, Aquino ele já tem um espaço universitário para discutir, ele já tem um espaço voltado para a produção do conhecimento, já existe a concepção da escola na produção intelectual ali, que está sendo colocada num movimento novo. Então são momentos muito distintos, né, da relação de aprendizagem, né? Mas deixa isso por enquanto, né? Tem também a questão das cruzadas, que tem que ser discutidas lá na frente, que elas são basicamente o grande movimento e o grande impacto do período, né? Elas são um modelo social para o Mediterrâneo do período, né? E para o Oriente Próximo. Mas enfim, o fato é que Agostinho de Hipona, aqui no metade do século IV para metade do século V, ali a gente está falando 360, 370, 380, né? Basicamente o batismo dele acontece, se não me engano, em 386, eu acho, quero dizer, não vou lembrar agora exatamente, mas é na 380 e poucos, né? E aí ele é ordenado um pouquinho mais para frente, produz ele 391, 93, 95, começa a produzir muito sermão. Tem alguns textos que ele já escreve mais velho, né? Então a gente já está falando lá de 400 e poucos, né? E daí ele já tem um olhar um pouco mais, né, um pouco mais acomodado da situação de mundo dele. E isso até a morte dele lá para frente, né? E um pouco antes, depois já vou comentar um pouquinho, 430 e pouco, se não me engano, um pouco antes da invasão da cidade de Hipona, né? Mas deixa isso por enquanto. Veja que é uma época, né, a época em que Agostinho vive é uma época de instabilidade política muito grande. Eu tinha comentado já um pouco desse cenário quando eu falei de Ambrósio, falei do imperador Teodósio, de Valentiniano e Valêncio, né, e falei um pouco da questão desse dilema, dessa polemização, da polemização das relações com os cristãos, e falei sobre a questão das variedades de credos e variedades de religiões e variedades de pensamento da época, e falei sobre a decadência do poder em Roma e sobre como essa decadência do poder romano permite a formação dessas lideranças locais chamadas bispos, né? E como esses bispos assumem a liderança comunitária e passam a ter influência pesada na vida política do período. Agostinho não é diferente, aliás, ele é talvez ele seja de uma maneira mais aguda um produto claro de sua época, né? Porque se Ambrósio esteve basicamente centrado em Milão, que era na época capital né, que era o grande centro de produção econômica e política, né, do Ocidente europeu, do Ocidente romano, nós vamos ter agora com Agostinho um sujeito que nasce numa colônia, né, não numa colônia, perdão, mas numa província, né, que fica no norte da África. Ele nasce numa cidade chamada cidade de Tagaste. E isso já significa um novo ambiente, um ambiente diferente daquele que a gente vai encontrar na Itália, né? Então ele já está um pouco mais afastado do centro de poder, mas não muito, né? Basicamente, a partir do século II depois de Cristo, o Império Romano ele tinha adotado por definição estabelecer lideranças locais para as províncias, nas grandes cidades provincianas,
de modo que eles pudessem tentar manter a lealdade desses espaços sem o reforço necessário dos exércitos, né? Eu falei para vocês que as legiões criavam um desgaste político muito grande, porque se elas estivessem afastadas dos grandes centros, e elas era inevitável tê-las, né? Se elas precisassem estar afastadas dos grandes centros de decisão do Império, Roma, né? Eventualmente, né, o que viria a ser lá eventualmente Constantinopla, esses grupamentos eles começariam a se rebelar e começariam a querer empossar imperadores próprios, né? Então tinha uma dificuldade muito grande nesse sentido. E aí, por conta desse desenho, dessa estrutura, desse rascunho, né, da vida política, nós vamos ter, em determinada medida, uma tentativa, nós vamos ter vários movimentos, várias tentativas de fidelização desses territórios. Uma dessas tentativas foi a criação do que se poderia chamar de casas senatoriais locais, né? Então, você começava lá a criar um grupamento nobre, né, um grupamento de pessoas que tinham ascendência e responsabilidades públicas nas províncias. Elas pertenceriam a um conselho chamado Cúria, né? E aí justamente essas autoridades que eram chamadas lá autoridades curiais, né? Elas teriam basicamente o papel de senadores daquele espaço, daquela localidade, e eles poderiam então emitir leis, tomar decisões. Essa classe ela recebia essas responsabilidades, evidentemente tinha um status muito grande na sociedade, e além desse status ela passava a ter também uma responsabilidade de gestão do espaço público. Então, mantendo as festividades, mantendo os rituais religiosos, templos, praças, né? Ocasionalmente financiando festivais, né? Auxiliando a manutenção dos instrumentos, dos aparelhos e das estradas, enfim, de toda equipagem para comunicação com o Império Romano. Isso era esperado dessas pessoas, e era esperado que elas não só usassem os recursos que elas coletassem ali, mas também usassem às vezes da própria fortuna, tirassem do próprio bolso para fazer isso, né? E era uma coisa que até o século II, até o final do século II, início do século III, depois de Cristo, metade do século III, ela até que era bem aceita, mas no final do dominato ela já não era muito bem vista mais. Leia-se que nesse período era uma responsabilidade pesada, ela trazia status sem dúvida alguma, mas ela era muito onerosa, então nem sempre as pessoas queriam. O que acontece? Por que eu estou contando tudo isso? Agostinho de Hipona suspeita-se era membro de uma dessas famílias. Tá? Ele pertencia, o pai dele, que era romano, ele supostamente tinha no seu sangue a herança de uma família chamada família dos Aureliae, né? A família aureliana. E essa família ela teria sido libertada lá atrás, né, no século III, e supostamente na libertação dessa família lá em 212, né, com o Edito de Caracalla, 212 depois de Cristo, com o Edito de Caracalla, eles teriam passado a ser homens livres e passaram então a galgar espaços e ganharam status e cidadania romanos e passariam então a compor o quadro de governantes dessa colônia, né, que girava basicamente em torno dos territórios hoje mais ou menos ligados ali à continuidade da Argélia, tá? O que seria mais ou menos hoje território argelino. E aí o que acontece? Esse posicionamento da família do Agostinho evidentemente sugere que ele tivesse posses, que ele tivesse uma vida minimamente confortável ali, e evidentemente isso iria influenciar na sua criação. O pai dele ele tem uma participação menor na criação dele, né? Porque o pai dele acaba falecendo no curso da juventude dele, da infância dele, né? E o pai dele ele era um pagão, mas ele se converte no leito de morte dele ao catolicismo, ao cristianismo católico, né? Quanto à mãe, uma mulher chamada Mônica, ela teria sido uma católica fervorosa, né, ao longo de sua vida, e teve uma influência muito forte, tanto na psique, na organização, né, da mente, da psique do Agostinho, quanto no sentido de sua conversão. Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe, né? Isso se demonstra claramente nas confissões, ele cita muito a mãe dele, comenta muito sobre as dores que causou a ela, né, porque ela ficava desapontada quando ele cometia os equívocos dele. Ele tinha uma vida bem complicada, não, mas desregrada, né? Mas assim, tem um ponto que é central aqui na questão da formação da linhagem dele, que é o fato dele ter descendência berbere. Os berberes, eles são, né, basicamente uma comunidade étnica nativa da África, e que evidentemente guardou com isso uma série de tradições nômades, né? Eles eram basicamente grupamentos nômades.
E eles, nesse período, a gente tem algumas tribos notáveis. Então, basicamente, a gente vai ter grupamentos berberes númidas, né? Então, justamente o reino da Numídia, que teve seu assento em Hipona, né? E que, basicamente, tinha uma ligação mais forte com o Império Romano, por conta de uma série de relações e ligações políticas, né? Teria ali deixado traços na vida de Agostinho pela sua própria linhagem, né? A tribo dos Mauri, por exemplo, é uma tribo berbere também, né? Mas enfim, né? O fato é que aqui a gente está concentrado ao redor da ideia dos númidas e do sangue berbere que Agostinho recebe em virtude disso, né? Os berberes, eles têm... Por que eu estou falando tanto dos berberes? Primeiro, por conta das tradições culturais berberes, né? Que tem essa questão, nessa batida, tem uma batida étnica forte, muito presente, né? E vão ter, inclusive, com relação às invasões árabes posteriores, e vão resistir aos invasores árabes. Mas a questão central do sangue berbere é que o berbere não é caucasiano, tá? E se nós formos olhar as representações iconográficas que foram produzidas ao longo da Idade Média, da Modernidade, elas geralmente retratam Agostinho de Hipona como um homem branco, de cabelos longos, barbas longas, né? Evidentemente muito bem trajado com as vestes e o chapéu, né, do bispo. E a iconografia mais da época dele não o retrata dessa forma, ela retrata um sujeito de rosto arredondado, pele escura, né, com traços berberes, né, então com os cabelos encaracolados, com a barba mais espessa, bastante escura. E isso é interessante, né? Não é muito pelo contrário, muito ao contrário dos cabelos castanhos e lisos dos retratos iconográficos da Baixa Idade Média e da Modernidade. E aí vem a pergunta: o que aconteceu aí, né? É bem provável que essa iconografia tenha absorvido a figura de Agostinho e tenha caucanizado, né, embranquecido a figura dele para colocá-lo no repertório dos santos, né? Agostinho de Hipona foi considerado um homem brilhante, um doutor da igreja, foi um dos fundadores da produção teológica da igreja como nós a conhecemos até hoje, né? Aqueles que são católicos, têm criação católica ou cristã, conhecem até hoje de um jeito ou de outro. Portanto, ele teve um impacto indireto no processo organizacional das sociedades e da civilização judaico-cristã ocidental bastante grande, e aí ele passa a figurar agora como um caucasiano, né? Tem uma série de observações que merecem ser feitas aqui. Isso é um processo histórico que não é incomum da gente ver, né? Pega, por exemplo, a Rússia de Kiev, os Varangue, por exemplo, ou Varengue, né, que eram os escandinavos que desciam ao longo da Idade Média para trabalhar com os bizantinos como mercenários. E a gente vai ver que as representações que esses grupos faziam de Jesus Cristo era uma representação de um Jesus Cristo loiro, de olhos azuis, de ombros largos e muito alto, né? Então tem essa questão do povo identificar os seus corifeus, os seus heróis, as suas figuras santas com a sua própria fisionomia. Isso não exclui a crueldade e não exclui a desigualdade criada, porque o que está sendo feito aqui é desinscrever determinados grupamentos da história, colocando-os no lugar do sobrepujado, no lugar do excluído, no lugar do estranho, né? Então isso não é, mas só pensem com a mentalidade da época, que daí talvez fique mais claro por que isso acontece, né? Não é tanto uma questão do preconceito como nós o vemos hoje, mas ele tem uma característica. Existe, evidentemente, uma forma de discriminação, mas ela é uma forma de discriminação que tem traços mais xenofóbicos, né, e que não tem nem um horizonte para conseguir se enxergar no tamanho do seu erro, né. Isso é relido hoje, eu estou citando isso porque existe aqui uma releitura contemporânea dessas visões de Agostinho, de como ele foi retratado, né? No sentido da análise das fontes históricas, estabelece ainda uma dúvida a respeito de se realmente ele era daquele ou desse jeito, né? Se realmente não teria havido aí do outro lado também uma tentativa de assemelhamento, mas é meio pacificado hoje que na realidade Agostinho de Hipona era negro, né? Então, e que na realidade a fisionomia dele era mais ligada à imagem que está colocada nos ícones mais próximos da época dele, né? O que faz muito sentido, né? E, bem, o fato é que ele tem essa ascendência berbere. Eu tinha que citar isso justamente por conta dessa justiça histórica que é necessário fazer, né? Para a gente ver como acontece esse processo de segregação ao longo da história e como existem as suas diversas formas, né? E aí nós passamos então a tratar especificamente de quem ele foi, como é que foi a infância dele, né? O que aconteceu com ele na vida. Eu comentei agora há pouco com vocês aí
as artes de infância dele, o fato dele furtar frutas lá na vila, né, e assim por diante. Ele, como criança, ele foi criado e foi muito protegido pela mãe, pela Mônica, né? E ele desenvolveu por conta disso um temperamento um pouco incontrolável. Ele era um sujeito, uma criança que aprontava de tudo, se envolvia em confusão, era bem, né, criancinha arteira, como nós diríamos hoje, né? Então ele desenvolveu esses ímpetos, ele se tornou muito impulsivo, muito ligado aos seus desejos, e à medida que ele foi envelhecendo, a soma de fatores da proteção excessiva da mãe, desse espírito livre que ele tinha, dessa necessidade severa de atender aos seus desejos, fazia então com que ele refluísse, com que ele tentasse se encontrar dentro de um contexto mais boêmio já na juventude dele. Ele fez amizades, e eram amizades um pouco mais, né, experientes que ele, também boêmias, e daí tinha toda aquela coisa da conquista romântica, das noitadas e aquele negócio todo, e ele começou a se envolver com esse mundo, né? Mas ninguém sabe exatamente qual foi o nível das relações aí que ele manteve com as pessoas que estavam ao redor dele, mas é um fato que a juventude nessa época aí, né, como padrão, né, acabava inventando muita conversa, muita história sobre as escapadas românticas, sobre, né, os sucessos e insucessos da vida romântica, sobre as bebedeiras, aquele negócio todo, ou procurava experiência mesmo, ou mentia ou procurava experiência, e aí ele estava envolvido nesse meio, né? Então, assim, o que acontece? Basicamente, ele foi sendo formado dessa maneira, né? Na juventude, ele acabou tomando contato com um texto de retórica do Cícero, que hoje é perdido, uma obra perdida para nós, mas ele leu essa obra sobre retórica e ficou de tal forma encantado com os argumentos, com a maneira de Cícero se posicionar e com a ligação de Cícero com as ciências filosóficas, que ele resolveu estudar isso cada vez mais e se encantou e se inundou com isso, né? Então ele começou a estudar retórica com afinco, começou a se dedicar à filosofia, né? Então aí você já vem por que eu falei agora há pouco que ele era um indivíduo engajado nas filosofias do mundo, nas filosofias da academia, nas filosofias que envolviam também, né, que estavam sendo derivadas aí de teologias, né? E ele começou a se envolver com isso cada vez mais, daí por influência de amigos ele acabou adotando um determinado perfil religioso, que era o perfil dos maniqueus, né? Ele acabou se engajando entre os maniqueus. Ele não subiu muito, os maniqueus tinham uma hierarquia de progressão, né? Então ele acabou sendo apenas um aprendiz, não chegou a adepto entre os maniqueus, nem a mestre, nada do gênero. Eles tinham uma ordem mais rígida, né, e muito repleta dessas significações, desses modelos simbólicos. Mas quando ele se envolve com o credo maniqueu, ele começa a estudar com afinco, né? Os maniqueus basicamente são caracterizados pela ideia de duas forças que polarizam a existência. Uma dessas forças benigna, né, e espiritual, outra força que é maligna e material, e na mistura das duas, na mescla das duas, surge o ser humano em sua condição, né? Surge o próprio mundo, a própria existência em sua condição, né, que é conflitiva por natureza. Isso, é lógico, é negado pelo credo niceno, pelo credo mais tradicional, mais ortodoxo do cristianismo, que entende que essas forças elas não estão em pé de igualdade, que não há coparticipação de forças inferiores na organização e construção do mundo, que é na realidade uma subversão, mas que o mundo foi criado só por Deus e que não existe uma outra força. Essa outra força na realidade é um ato de rebelião, vem de um ato de rebelião contra Deus, e não é maior nem mais poderosa, nem tão poderosa quanto Deus, né? E nem tão grande quanto Deus, e assim por diante. Mas ele se encanta com o maniqueísmo e começa a estudá-lo com mais profundidade, né, influenciado por correntes de pensamento do leste, né. Na idade adulta dele, ele tem um envolvimento amoroso com uma mulher. Ele não chega a se casar com ela, mas ele vivia basicamente, acredita-se que ele vivia basicamente num regime de união estável, portanto, né, o que nós entenderíamos hoje como um casamento não formalizado pela religião, né, ou pela lei, uma união estável, em resumo, né. E ele era uma mulher mais velha que ele passou um bom par de anos com ela, se não me engano, não sei se foram 11 anos, não vou lembrar agora, mas foram muitos anos. E dessa relação nasceu um filho, que eles batizaram de Adeodato, né? Adeodato significa presente de Deus, né? E ele passou então a cuidar aí do Adeodato, né? A relação eventualmente acabou entre os dois, e ela acabou porque Agostinho tinha sido prometido em casamento, né? Veja, mais um traço, mais um sinal de que ele pertencia a uma família grande.
E aí, quando ele tem que se casar, ele foi prometido para uma menina de 10 anos de idade, para vocês terem ideia, e ele precisou esperar 2 anos porque o casamento, a idade para o casamento mínima era de 12 anos, para ela poder ter para que se pudesse haver o consenso no casamento. Imagina, né? Porque 12 anos é a idade de consenso, né? Claro, né? É... Então, enfim, o fato é que ele teve que esperar esses 2 anos, e aí nesse meio tempo ele, muito ligado aos desejos, à concupiscência, aos anseios da carne, acabou arrumando outra companheira, acabou se envolvendo com ela. Dizia ele, inclusive, que as dores da separação do primeiro relacionamento dele, né? Ele realmente, pelo que se entende, ele realmente amava a mulher com quem ele ficou, com a mãe do Adeodato, e ele fala assim, isso aí me ajudou um pouco a ignorar um pouquinho a dor, né? Mas termina que nesses 2 anos ele não ele começa a se desapontar com uma série de processos, ele inclusive abandona o maniqueísmo, né? E ele começa a ter daí outras reflexões de vida, né? Essa questão do abandono do maniqueísmo é curiosa, porque assim, ele basicamente passa a vida dele em Tagaste, mas ele começa a estudar retórica, começa a se instruir formalmente, e ele vira professor de retórica, né? Então ele começa a dar aula de retórica na África mesmo, se não me engano em Hipona. Aí se muda para Roma, tenta dar aula em Roma, e na época era costume o professor dar as aulas, e quando terminassem as aulas, todas elas, né, os alunos pagavam para o professor. E daí em Roma ele tentou fazer isso, os alunos deram o calote nele, a maioria deu o calote nele, e ele ficou sem era nem beira. Mas daí um contato da corte conhecia ele, e resolveu indicá-lo para dar aula em Milão, né, agora como preceptor, como tutor na corte milanesa, né. Lembrem que a gente está falando aqui de 2 grandes centros de poder, por conta da ideia dessa capital em Milão e tudo mais. E aí ele vai parar em Milão, e daí em Milão ele tenta entrar em contato com o bispo maniqueu da região, e o bispo é pouco receptivo à presença dele, e daí por isso ele acaba se desapontando com o maniqueísmo e resolve que vai procurar outros percursos, outros caminhos de vida aí. E aí quando ele vai se desgastando, vai deixando o maniqueísmo de lado, continua evidentemente como professor de retórica, só que ele começa a tomar contato com outras filosofias, ele começa a estudar a filosofia daquilo que se chama Nova Academia. E vocês me perguntavam, mas por que é a Nova Academia? Nova Academia, ela é a última versão, a terceira versão contemporânea de Agostinho, de um velho círculo de discussão filosófica que vocês vão conhecer. Foi liderado por um carinha chamado Platão, em sua origem, e era na época chamada de Academia. Então basicamente ele foi estudar, né? A gente teve lá a velha academia, a academia original, que era a academia platônica, né? A gente passa por um período de uma média academia, né, que é a academia dos herdeiros mais distantes, daí já está numa realidade helenizada, já está num outro momento da história, e aí a gente tem essa nova academia, que é a academia desse período, né, já dos fins do Império Romano, né, que é uma academia já com uma dinamicidade diferente e com uma característica fundamental. Ela absorveu, ao longo da história do seu pensamento, um traço que a gente pensaria impossível, né, já que a academia era formada por idealistas, pessoas que entendiam a perfeição no plano das ideias. Agora ela absorve um traço cético, o traço da impossibilidade de atingimento, expressão e constituição da verdade no mundo ou nas reflexões filosóficas. E olha, isso é incrível, porque se a gente for olhar, por exemplo, a leitura que se faz hoje da filosofia cristã, ela abomina o ceticismo e o cinismo. Abomina, e não teria como ser de outra forma. E ele acaba enveredando para o estudo do ceticismo, inclusive pela ligação do ceticismo com a linguagem, com o jogo da retórica, com os jogos de linguagem, com o cinismo, com a brincadeira, com aquilo que eu já comentei lá atrás com vocês. E agora a Nova Academia passa a ser o esteio dele e ele começa a aprofundar seus estudos nela. Agora pensem o que isso significa para a formação filosófica desse cara. Ele foi maniqueu, daí ele passou a ser cético da Nova Academia, ele já estava estudando retórica, então ele já tinha um domínio próprio de lógica, evidentemente, para poder entender a retórica, e agora você faz isso com todas essas coisas. Veja, nessa época que ele começou a estudar a Nova Academia, que ele estava, né, pronto para manter aí o casamento com essa menina e tal, a família dele começa a fustigá-lo para que ele se vincule cada vez mais ao catolicismo. Tinha 2 razões para isso. Primeiro, né, a mãe dele era muito católica, tinha amigos ali muito próximos, tinha um amigo em especial muito próximo que era muito católico, eles queriam muito que ele se convertesse. E segundo, tanto a mãe quanto esse amigo, eles sabiam, eles já estavam entendendo que a corte do Teodósio não ia
ela estava tendente cada vez mais a uma ligação mais profunda com o catolicismo, né? E ele já estava tendente nesse sentido a oficializar o catolicismo como uma religião oficial do império. E eles pensaram assim, ó, vai começar perseguição contra pensadores de outras linhas, né? Então, na hora que oficializar, vai ter perseguição, não adianta, então é melhor se converter agora. E aí nesse misto de, de inquietudes, de preocupações, de anseios, eles começam a pressionar o Agostinho para ele se converter. E termina aqui num período muito próximo àquele do decreto de Teodósio, ele se converte. Só que daí, no ato de conversão dele, ele acaba meio que desistindo do casamento dele, entendendo que não é o caminho para ele, que ele tem que viver uma vida mais rigorosa, uma vida mais, né, adequada, né? E então, assim, antes do Teodósio fazer essa declaração, ele já tinha se convertido, mas sabe-se que existiu aí também um impulso para protegê-lo, e ele acaba se convertendo ao catolicismo. Quem que o batiza? Já comentei com vocês, Ambrósio, né? Então percebam que eles pertencem ao mesmo núcleo, né? De alguma maneira esse núcleo está em comunicação, né? E aí ele passa agora a ter uma vida muito diferente, né? Ele mesmo diz assim, lá na juventude dele tem uma oração famosa que justamente ela é famosa por ser absolutamente insincera, né? Sabendo que ele tem desejos, né, muito insanos da carne, assim, que ele precisa satisfazer. Inclusive na época que ele vai procurar a outra companheira dele, depois de abandonar a mãe do Adeodato, sair de separar, abandonar não, mas separar da mãe do Adeodato, ele fala assim, Senhor, eu sei que eu tenho um pecado na carne, né, então faz-me puro, né, faz-me melhor, né, faz-me são, mas não hoje, né, faz-me são, mas amanhã, né, deixa para depois. É a oração mais insincera, né? Quer dizer, me cura, mas depois que eu farrear o suficiente, né? Depois que a vontade passar, mas daí não adianta, né? Ou você se cura para a vontade passar, e esse é um ponto crucial da filosofia em questão, a gente já vai ver depois, né? Ou você não está pedindo, né? Na realidade, não está se engajando, não está assumindo a postura necessária para o desenvolvimento da sua virtude. E aí ele passa por essa conversão, e a vida dele muda muito, assim, na verdade, né? E ele tá para voltar, inclusive, para o norte da África, em Ostia, a mãe dele adoece e falece, né? E ele volta para casa, volta para a África com o filho dele, né? Com Adeodato também batizado e convertido católico, né? E agora os dois voltam e começa agora um ciclo de estudos, de aprofundamento da vida. Na realidade, nessa época, Agostinho tinha retomado a vida dele como gestor público mesmo, né? Na herança da família dele, tinha voltado a morar na casa da família dele, tinha começado a trabalhar nas responsabilidades públicas dele. Só que uns anos depois o Adeodato morre. E aí ele fica sozinho. E com a morte do Adeodato ele muda muito a postura dele. Já estava, né, tendente a mudar, daquela postura da juventude, ele já tem uma transformação muito grande com o batismo, ele já resolve deixar para trás os velhos venenos e vícios. Só que agora com a morte do Adeodato ele pega todos os bens da família e vende tudo. E deixa só a casa da família, e na casa ele passa a receber os irmãos dele, e ali ele vai construindo um espaço de vida monástico, né, agora ele começa a se dedicar cada vez mais ao encerramento, a uma vida de orações, de escrita, né? Então ele começa agora cada vez mais a trabalhar intelectualmente e a trabalhar no âmbito da teologia, no âmbito espiritual dele, né? No que nos interessa mais especificamente é nesse período que ele começa a produzir muito mais sermão, né? Então ele já vai ser ordenado, né? E ele passa agora a produzir sermões, se não me engano chegou a cerca de 350, 450 sermões, 450 sermões, né? E que foram contados. Começa a produzir livros, começa a trocar cartas intensamente com amigos, escrever junto com amigos, trabalhando daí justamente no sentido confessional e no sentido dialético, que são os dois pontos fortes dele, né? Todas essas influências acabaram fazendo com que ele construísse ao redor de si um pensamento que tem traços muito curiosos. É muito presente na obra dele, por exemplo, o enfrentamento de outros credos que podem ser considerados, né, heréticos, né? E aí ele vai bater de frente, né? Então ele tem, nos textos dele, ele bate muito de frente com os maniqueus, né? Fala muito do maniqueísmo e bate muito de frente, mostrando que ele recusou completamente mesmo a hipótese maniqueia de vida, né? Bate muito de frente com os donatistas, que eram um grupo seria considerado um grupo herético na África, né? De pessoas que entendiam que uma pessoa que havia, assim, uma história um pouco mais longa, né? Mas
Só para resumi-la, em certo momento da história do Império Romano, alguns dos líderes cristãos, quando eles estavam sendo perseguidos, eles foram presos, né, e exigiu-se deles que eles entregassem as escrituras que eles tinham, né, as cópias da Bíblia, portanto, né, que eles tinham, em troca do indulto, né, do perdão do crime e da libertação deles. Do contrário, eles enfrentariam a morte. E muitos fizeram isso para sobreviver, né. Então eles promoveram aquilo que se chamava de traditio, né, dos textos. A traditio dos textos era a entrega desses textos, tanto que se fala até hoje em tradição contratual, né? Então a tradição do bem. Você comprou um bem, quando te entregam um bem, foi feita a tradição do bem, né? Então tradição significa entrega nesse sentido. E quem entrega é justamente aquele que faz a tradição, né? Nesse termo em latim, no termo latino, traditore. Então o que aconteceu? Eles começaram a chamar esses homens de traditores. E certo grupo de pessoas dizia assim: agora que esses homens, esses traidores, né, entregaram, fizeram a tradição dos textos e sobreviveram, tempos depois, quando o cristianismo passou a ser aceito, eles passaram a ser, por serem entendidos como pessoas mais tolerantes, convidados para participar de esferas de liderança pública. Às vezes eram inclusive colocadas como bispos. E aí esse grupo que seguia esse cara chamado Donatus Magnus falou: não pode ser assim. Esses caras, eles traíram a fé deles, né? Justamente traíram a fé, traditores. E porque por ser um traditor ele não pode, em hipótese alguma, assumir um cargo de liderança. Que exemplo é esse que ele está dando? Ele tem que ter a vida pura. Ele não pode dar a Eucaristia, ele não pode abençoar, entregar o pão na cerimônia, ouvir confissão, casar, se ele não é puro. Como é que ele vai ser puro? Como é que ele vai purificar o outro dos pecados na confissão se ele não é puro, né? E Agostinho bate de frente com os donatistas. Ele critica pesadamente os donatistas, dizendo: olha, isso é uma heresia, não importa a pureza do ministro, né, do sacerdote, importa a pureza de quem pede e a sinceridade do coração de quem pede. E não faz diferença o que o cara fez no passado. O cara, vida que segue, ele assume, isso aí é entre ele e Deus, e acabou-se. E aí ele começou a fazer essa defesa, né, inclusive que levaria ao aquecimento da perseguição dos donatistas, que seriam às vezes inclusive caçados com armas na África, né? Isso é uma história que o Michel Villey conta quando ele está escrevendo sobre a teoria do direito, né, e a filosofia do direito dele. Enfim, o fato é que Agostinho ele assumiu essa postura bem radical. Não é incomum encontrar oponentes na obra dele, né, assim como não vai ser incomum em Tomás de Aquino também, a gente vai ver lá na frente. E esse trabalho de oposição na obra, ele aparece justamente com uma defesa bastante forte, bastante sólida do credo niceno. Agostinho, ele tem tanto refino retórico e tanto refino filosófico que ele passa a ser considerado como o grande campeão dessa linha de pensamento, como um sujeito que vai permitir uma defesa aberta e que vai consolidar o credo niceno como tendo universalidade em relação a todas e preferência em relação a outras correntes, e eventualmente vai se tornar corrente exclusiva do pensamento. É ele que, portanto, faz a explosão da patrística em seu período. Ele é feito bispo em Hipona. Então, lá ele passa a praticar o sacerdócio dele. Passa longos anos lá. Hipona, só para vocês terem uma ideia, chamada pelos romanos Hipporegius. Então, essa cidade que era chamada dessa forma, para diferença de uma outra Hipona, então era chamada Hipporegius, quer dizer, Hipona real, para diferença de uma outra Hipona, que era chamada, não vou lembrar agora o nome, era Hipona, não vou lembrar, Hippoalbis, alguma coisa assim. Mas essa cidade Hipporegius, ela era chamada dessa forma porque tinha sido por muito tempo o trono, o espaço do trono dos Númidas, lugar do trono dos Númidas. E então percebam que Hipona continuou sendo, mesmo na conquista romana, Hipona continuou sendo uma cidade bastante relevante, com um grande centro emissor de cultura e um grande centro emissor das decisões dos romanos para todo o território, né? Para toda a região ali que hoje nós chamaríamos de Argélia. Então assim vocês começam a ter uma ideia mais clara de que posição Agostinho assume. Ele está num grande centro, né? Reza a lenda que Agostinho teria morrido já numa idade avançada durante o cerco dos vândalos à cidade de Hipona. Não se sabe exatamente do que ele morreu. A teoria mais comum é que ele teria morrido pelo estresse físico e mental do cerco, que teria durado muito tempo e teria criado, evidentemente, teria exigido da população muito, né? Ele, na realidade, jogou seu peso sobre os dois lados da guerra. As pessoas que ficaram presas dentro da cidade, evidentemente, estavam sofrendo com né, o cerco, né, como qualquer cidade sofreria, com doença, com fome, né?
Do lado de fora os campos permaneciam não colhidos, né? Os campos de trigo e assim por diante. E os vândalos também passando fome a essas alturas, porque não tinham mais como se sustentar. E a tensão da invasão era tão grande, mas tão grande, que supostamente Agostinho, faminto, exausto e envelhecido, não teria aguentado, teria falecido. Alguns anos depois da morte dele, os vândalos terminam por invadir Hipona, tomar Hipona como cidade deles, né? Colocam essa cidade como assento do reino dos vândalos, inclusive depois acabam sendo tomadas por Roma, né? Acabam sendo tomados por Roma. Então, assim, basicamente é isso. A história dele é mais ou menos essa, só para vocês terem uma ideia do tempo que ele viveu. Vejam que é um tempo de instabilidades, é um tempo em que a gente vê a desconstrução da cultura romana, né? E assim você já tem um pouco da ideia do que ele significa para ele: sacrifício, disciplina da mente, os termos que nós colocamos lá atrás, né? A purificação da alma, né? O afastamento em relação ao universo mundano e o universo dos pecados, né? Veja, o pensamento agostiniano tem inclusive uma leitura muito peculiar a respeito do que nós chamamos de purificação da alma, né? A purificação da alma para Agostinho, ela guarda consigo traços bastante severos, bastante agudos, né? de uma releitura do próprio indivíduo e de suas relações passadas, né? Então eu acho que esse é o movimento que no sentido filosófico e cognitivo é mais importante para nós. O sentido espiritual eu não vou discutir, eu vou deixar para cada um, se quiser, refletir sobre ele, né? O que me interessa aqui é o espírito ontológico da coisa, né? E a gente sabe que a ontologia trouxe para nós uma contradição fundamental, né? Ela fala sobre os atributos e as características do indivíduo que estão postas em permanência, que o identificam como ele próprio, né? Então o Rafael é um ser humano, ele tem atributos que o caracterizam como tal e que não vão mudar nunca. O Rafael é o Rafael, por isso ele tem atributos próprios que o caracterizam como tal e que não vão mudá-lo nunca, não vão mudar nunca. Mas ao mesmo tempo o Rafael envelhece, ele muda com o tempo, ele repensa, ele reconcebe a vida dele, a psique dele muda, a maneira dele se comportar muda, o corpo muda, né? Os posicionamentos, as opiniões mudam, mas algo continua fazendo o Rafael ser o Rafael, né? Que é a alma do Rafael, por assim dizer. E essa questão da purificação da alma vem justamente daí. O Agostinho está trabalhando justamente com essas tensões. O que permanece e o que é transformado. Um Aristóteles, a gente viu, ele lidaria com essa questão através da teoria das causas, né? Tentando separar os elementos, tentando qualificar certos elementos que são permanentes da alma, mas tentando demonstrar que também existe espaço para certas transformações e que o mapa dessas transformações é tão participante da alma quanto as próprias questões, os próprios elementos imutáveis, né? E que é, na realidade, a herança desses elementos, desses princípios que estão colocados na alma, que vão gerar o desenho desse indivíduo. E ali tem uma visão muito forte que eu tinha colocado para vocês do destino. E eu coloquei isso porque agora, aqui no pensamento patrístico, vai se abolir essa ideia de destino, ela não está presente. O que existe é a determinação divina sobre o indivíduo, né? Deus que vem e faz o indivíduo daquele jeito. Esse é um dos grandes pontos de discussão, inclusive, da obra agostiniana, pelo que se sabe, os especialistas comentam, né? Que o determinismo, a questão determinista, ela vira, inclusive, um ponto polêmico nos movimentos religiosos, intelectuais e filosóficos posteriores, que vão se beber dessa fonte, né? Que vão trabalhar e lidar com essa fonte, em parte porque eles justamente tentam polemizar um pouco. Você pega, por exemplo, o movimento calvinista, ele tem uma visão bastante diferente do determinismo divino do que nós vamos encontrar aqui em Agostinho, né? Deus, na visão calvinista, já determinou o destino de cada alma, já determinou o propósito, né, final e o resultado final de cada vida. E aí isso é demonstrado através das ações do indivíduo, mas nunca influenciado por essas ações, né? Então, assim, basicamente as ações têm sucesso ou insucesso na medida dessa determinação divina, do sucesso ou do insucesso. Agostinho não pensa assim. Agostinho entende que tem que existir um alinhamento com aquilo que Deus legou. E é uma visão interessante, bonita e complexa, né? Porque Agostinho vai dizer para nós, basicamente, o que ele, em essência, ele coloca para nós é que nós somos, em essência, aquilo que o próprio Criador fez com que fôssemos. E, portanto, nós temos um legado que ele coloca na gente, um legado de inscrição ética nos nossos corações, de atributos imutáveis que ele deixou para nós, de um desenho existencial que ele conhece, né, mas que abre a possibilidade de certas escolhas, e ele inscreve um elemento muito peculiar na gente que é chamado livre-arbítrio. Tá? E nós vamos discuti-lo mais a fundo já já. E aí essa questão da purificação da alma, ela vira um problema um pouco mais complexo, porque ela está dizendo basicamente, existe uma essência do Rafael, por exemplo, mas essa essência é dada por Deus. Mas o que é Deus? Quem é Deus nessa equação? Deus é.
Portanto, Deus aparece como a essência da essência. Aliás, essa definição ela aparece, se não vou lembrar agora, se está nas Confissões, não vou lembrar agora onde está, ou se eu li em Apud, não vou lembrar agora. Na verdade eu li nele mesmo, mas eu não vou lembrar onde está, me perdoem. Ele fala lá pelas tantas que é Deus, né? Quem é Cristo senão Deus em Deus? Que é Cristo senão amor no amor. O amor que é a essência do amor, a essência do próprio amor, o amor que está dentro do amor, o Deus que está dentro de Deus. Que é Cristo senão o Espírito do Espírito, que é Cristo senão a alma da alma, que é Cristo senão o homem dentro do homem, o ser humano dentro do ser humano, né? Para colocar na nossa linguagem. Ele está basicamente dizendo que a presença dessa qualidade essencial divina, ela retrata aquilo que há de mais íntimo em todas as coisas, e ele está criando nessa distinção o ser humano dentro do ser humano, por exemplo, o contraste entre as qualidades essenciais que permanecem e caracterizam alguém e as suas manifestações que são mutáveis, transformáveis e adaptáveis em relação ao universo material. Rafael tem os princípios dele, né? Então, tem isso. O Rafael é caracterizado e ele é quem ele é, porque guarda certos princípios, certas qualidades de ser, certas formas de se comportar que não vão mudar. Mas o Rafael pode mudar certas formas de pensar e certas maneiras de agir de acordo com os influxos ambientais. O Rafael pode aprender coisas novas. Ele pode aprender a se comunicar melhor. Ele pode mudar o jeito dele pensar. Às vezes ele pode mudar as atitudes dele, inclusive, né, que são as mais difíceis de mudar, né, mas pode. Agora, tem alguma coisa que vai fazer o Rafael ser sempre o Rafael, né? Rafael pode aprender, por exemplo, o Rafael é uma pessoa egoísta, mas ele pode aprender que ser caridoso e olhar o outro pelo outro e respeitar as diferenças é o caminho. Rafael pode fazer isso, mas ele sempre vai fazer do jeitinho dele. Tem alguma coisa nele que caracteriza e assina isso. E esse jeitinho e as transformações foram postas por Deus. Tá? Essa diferença ela vai multiplicar depois quando a gente for estudar a análise da teoria da justiça em Tomás de Aquino, que também te cria essas distinções. Ele vai posicionar a justiça num lugar muito peculiar ali. Então, assim, a purificação da alma ela envolve justamente controlar, digamos assim, ter uma consciência mais clara do fluxo de elementos que nos transformam e saber que transformações são essas. E o quanto elas podem nos afetar e o quanto elas podem obscurecer ou interromper o contato dessa pureza essencial e mais elevada, o Deus que existe em nós e que vai, né, o Deus que se inscreveu na gente por meio de suas ações. Ele não está aqui, né? Ele está na figura do Espírito Santo, né? Mas ele inscreve, ele transcende a gente, ele não fica onde tem imperfeição, mas nos momentos de perfeição mais elevada ele gravita e ele pulsa como o Espírito Santo. Então ele está basicamente dizendo para nós assim, olha, basicamente pense que Deus foi lá e inscreveu na gente, derramou a presença dele na gente, inscreveu coisas na gente, e a gente tem lá a coragem, né? Vou falar aqui mais especificamente das grandes virtudes, a temperança, a sabedoria, a coragem, né? A fortitude, né? São as grandes, né? As 4 grandes virtudes, né? As 4 maiores, né? Nós temos essas virtudes, né? Tem outras daí que são mais pontuais, né? Por exemplo, a própria justiça. Mas essas virtudes que estão presentes na gente, elas foram escritas na gente por Deus. Nós podemos ser corajosos, sábios, né? Nós podemos ser adamantinos, quer dizer, a gente pode resistir na nossa... Pode ter resiliência, resistência, né? Duros como diamante, por isso adamantinos, né? A gente pode ter tranquilidade, a gente pode ter longanimidade, a gente tem tudo isso. Isso ele está bebendo da fonte das escrituras e está mostrando, olha, você não pode ser isso. Só que às vezes o mundo vem e envenena. Então, olha, eu quero ser paciente, mas tem sempre alguma coisa que me irrita, né? Isso é interessante, ó. Por exemplo, ontem eu sentei aqui e fui gravar a aula, 1h30 depois, olhei para a aula, eu estava lá falando, só que estava mudo. Poderia ter perdido a paciência, né? Mas eu também posso manter, é uma escolha, eu posso me deixar levar pelo aborrecimento e perder a paciência, ou ficar chateado, ficar triste, ficar ansioso, ficar nervoso, ou eu posso exercer a minha temperança e pensar, ok, gravamos outra vez, não dá nada, né? Segue, vida que segue. Percebe? A gente pode fazer isso. A gente pode ter a coragem de ser sincero, de falar a verdade ou não. Pode ficar com medo e desviar o assunto, né? Pode. Então o que ele está dizendo basicamente é que as questões do mundo vão criando problemas, elas vão barrando a expressão mais sincera e profunda das nossas almas, que é justamente aquilo que Deus nos legou. Mas todas as vezes que a gente revitaliza isso aqui, a gente se liga a esse ser transcendental, a essa essência da essência, a essa essência de tudo, que é Deus, né?
e que transcende a nossa própria existência. Então pensem que a questão da purificação da alma ela liga dessa forma. A partir de agora a gente está pensando não como Aristóteles pensava, em projeções de possibilidades, não como Platão pensava em ideias cada vez mais puras, mas a gente está pensando em virtudes individuais que se ligam à totalidade, pureza original da plenitude do universo que é Deus. Então tem o ser absoluto e tem esse ser que a gente chama de regionalizado, né? Tem essa regionalização do ser. E aí tem as formas de expressão, né? Então, assim, basicamente, quando a gente trabalha nessa linha, quando a gente trabalha nesse percurso, a gente vai entender que o processo de trabalho dele é justamente esse. É como é que eu consigo reconhecer e tirar as coisas que me envenenam e deixá-las de lado. Essa é a base de compreensão dele de todo o conteúdo da justiça. Tá? E esse vai ser o movimento que nós fazemos, né? Então, como é que a gente consegue construir uma vida mais justa, mais virtuosa? Reconhecendo os pontos que levam à injustiça e jogando eles fora, purificando-se deles. E ele vai ter uma visão muito clara sobre isso, que bebe muito das fontes ambrosianas do estoicismo, né? Tem uma ligação muito forte com isso. Aliás, isso é interessante, ele vai dizer assim, tá, mas então qual é a conduta que eu tenho que ter no sentido geral, né, para ser um homem justo, para ser uma pessoa melhor? Segue Deus, né? Num trechinho dos Solilóquios, em que ele brinca e começa a fazer um diálogo com a própria razão, na verdade, né? Ainda que o nome Solilóquio seja, né, sugestivo de algo, ele fala assim lá pelas tantas, como, né, ele pergunta para a razão o que significa justamente melhorar, ser sábio, e ele chega à conclusão de que ser sábio significa nada mais nada menos do que tentar se aproximar de Deus, né, que é quem contempla, tem a verdade consigo e se permite esse derramamento da verdade. Então é tentar se tornar mais parecido com Deus, aperfeiçoar-se, né? E ele fala, e eu estou medindo a perfeição plena, a absoluta, o auge da perfeição, a perfeição das perfeições, né? E a razão fala, você não acha que é muita pretensão sua, né, querer se aperfeiçoar ao ponto de chegar ao que Deus é? Ele fala, certamente, que é uma perfeição inatingível. E daí vai mais além, resultar. Se você não se convence por isso a parar, então pense que é blasfêmia. Você está dizendo que você quer ser igual a Deus? Fala, olha, eu nunca vou chegar a ser igual a Deus. E isso eu sei. Então por que você continua perseguindo? Pergunta a razão. E ele fala para ela assim, olha, eu na verdade tenho que continuar perseguindo, porque se Deus é o repositório de todas as coisas mais perfeitas e elevadas, do estado mais elevado de perfeição, se eu não caminho na direção dele, caminho em qualquer outra, ou fico parado ou caminho em qualquer outra. Se estou parado, estou estagnado, não evoluo. Se eu caminho em qualquer outra, eu me afasto da perfeição que é Deus. E aí eu estou piorando. Então a única coisa que eu posso fazer para me aperfeiçoar é caminhar na direção de Deus. Mas ao mesmo tempo, esse caminhar, é certo que ao longo desse caminhar eu vou ter uma resposta final que não vai ser completa. Eu sei que eu vou me frustrar porque eu não vou chegar à perfeição. Mas melhorar em relação ao que eu fui, chegando mais perto de Deus, é tudo que eu posso fazer, né? Ou na linguagem dele, ó Senhor, perdoa-me. Não quero, perdoa-me pelo atrevimento de pensar em me aproximar de ti, mas que posso eu fazer? Pois se não caminhar na direção da perfeição absoluta, qualquer outra coisa que faça será para fugir, para me afastar dessa perfeição. E a perfeição reside em ti, ó Senhor. Então, mesmo sabendo que não posso ser perfeito como tu és, caminho na tua direção, tentando de alguma maneira ser melhor do que já fui. Grosseiríssimo aqui eu estou parafraseando, né? Então é mais ou menos isso. E tá aí, então ele tem essa preocupação no sentido, e vejam que aqui entra em choque uma relação muito interessante. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe de fato um ser regionalizado, um ser absoluto, e que o regionalizado só melhora e se completa e se expressa mais no mundo por meio desse caminhar para o absoluto. Volta a Ambrósio e vê o que ele fala sobre o batismo, né? As águas batismais matam o homem velho e fazem o homem novo. Ele está repetindo o que a Escritura diz, né? E aí ele vai explicar por vários ângulos o que significa esse descer as águas do batismo. Mas ele vai falar, a água, lembra que eu falei para vocês, a água do mundo não cura. A água que passou por Cristo cura. Por isso Cristo precisava ser batizado para passar pela água, para a água ser batizada, não para Cristo ser batizado, aspas, né? Seria basicamente dizer que Cristo atravessa a água para que ele tenha ligação, para que exista uma fonte de águas vivas. Que ele atravessou porque ele cura, ele renova, ele eleva. É a mesma coisa que está sendo dita, só que Ambrósio está mais apegado às estruturas simbólicas. E ele vai se ligar exclusivamente à leitura teológica, praticamente. Agostinho não, Agostinho está falando no sentido filosófico. A essência de algo se renova quando busca mais ardentemente a essência de todas as coisas.
Quando eu volto aos meus princípios, tanto ele vai dizer lá pelas tantas, né? Quando eu procuro Deus, eu procuro aquilo que há de mais verdadeiro dentro de mim mesmo. Então, encontrar a Deus significa encontrar o homem que existe dentro de você mesmo, o ser humano que existe dentro de você mesmo. Olha o que ele está dizendo, né? Que de toda essa qualidade essencial e imutável que você tem, de toda a eternidade que foi derramada em você, o que há de mais puro e vigoroso dessa eternidade, despida de todas as necessidades e demandas específicas de individualidades, é Deus, é o legado de Deus para você. Isso também é escritural, né? Quando Deus vem, por exemplo, e sopra no homem que é feito de pó, de barro, né? E o homem passa a viver, ele, por entregar esse sopro, o que ele faz é colocar em contato o espírito dele com essa matéria. Do choque que surge é aquilo que na leitura medieval seria o único ente tripartite da existência. É carne, que vem do mundo, do pó, da lama. Esse lama significa mundo, né? Vem da materialidade do mundo. É espírito, que foi o que Deus lançou ali, que vai ser depois o Espírito Santo, né? Depois da questão da chegada do Consolador. E no meio fica um negócio chamado alma, que é um acidente, grosseiramente falando. Acidente não existe porque Deus planejou, lógico, né? Se ele sabe tudo, pode tudo, vê tudo, está em todas as partes, ele já sabia que isso ia acontecer. Mas como consequência, né, desse choque entre espírito e carne, surge esse negócio chamado alma, que luta para se compreender. Então tá aí, ó, você vê que ele tem uma clareza muito grande, né? Agostinho tem uma clareza muito grande dessa tripartição também, né? Ele está falando basicamente que existe um espaço manifestado, que é o meramente corpóreo, existe uma qualidade da alma, que vai fazer com que a gente pense os nossos pensamentos, a gente chamaria hoje de mente, e existe o espírito, que é aquilo que nos anima, que nos fortalece, que, sobretudo, faz com que nós tenhamos enraizamento em Deus, né? Então, basicamente, o que é o espírito? É o sopro de eternidade no ser humano. E isso é uma coisa muito bacana. Eu estava conversando com uma turma um tempo atrás e me disseram assim, numa conversa, estava conversando aliás com uma aluna, com uma colega, e ela me disse, numa conversa, eu falei lá sobre a questão do ser humano e sobre como o ser humano decai. Ela falou assim: o ser humano tem coisas muito bonitas nele, não esqueça. Ela tem razão, tá aí, ó. Essas são as coisas muito bonitas do ser humano. A eternidade que foi plantada no ser humano, aquilo que existe de eterno, né? Eterno, o que significa ser eterno? Ser eterno é que dura para sempre? É uma consequência, mas eternidade diz respeito sobretudo àquilo que já sempre se derrama da mesma forma. Então, em todos os momentos de sua existência, não importando quantos eles sejam, vai sempre aparecer e se derramar de uma fonte do mesmo jeitinho, e vai sempre se derramar para manifestações do mesmo jeitinho. Isso é eternidade, né? Veja, a estratégia dos diálogos e das confissões ela é especialmente e particularmente útil para isso, porque o diálogo ele te permite construir a metafísica complexa por canais acessíveis. Ele te permite o exercício retórico para a construção da metafísica complexa. A confissão te permite trazer isso para a experiência material, né? Como ele faz, né? Como ele vai fazer. É assim que ele começa a trabalhar esse estado de consolidação último da patrística e começa a efetivamente estabelecer a patrística como coração da filosofia e da teologia medievais, né? Veja, dentro do contexto específico desse fortalecimento da alma, dessa purificação da alma, é preciso ter algumas compreensões que são elencadas, e elas saem de um texto chamado Livre-Arbítrio, que eu deixei para vocês lá lerem, recomendo que vocês leiam, tá? Pelo menos as 3, 4 primeiras partes do livro, os 3, 4 primeiros capítulos, tá? E nesse texto existe uma conversa do Agostinho com esse amigo dele, o Evódio, né? E o diálogo que os dois travam é muito interessante porque ele vai na realidade revisitar o problema central da espécie humana, que diz respeito a essa condição da espécie humana diante de Deus. Então, se antes a gente viu que as manifestações podem envenenar esse ser regionalizado, rompendo seu contato com o ser absoluto, então agora a nossa estratégia filosófica, essa ontologia que está sendo engajada aqui, ela precisa ser revista de modo que a gente consiga entender onde é que está o defeito, tá? Vamos recolocar agora com um exemplo direto, né, falando sobre a justiça, né, e como ela emerge disso, que é o nosso ponto, a teoria da justiça. Se o Rafael furta um objeto, o furto, ele começa a... Então o Rafael furtou e pegou para ele. Daí vocês vêm e perguntam: Rafael, é teu? É meu. Então agora o Rafael já está mentindo, né?
Ah, é meu, agora é meu, né? O Rafael já está mentindo dizendo é meu. Ah, como é que você conseguiu? Comprei, né? Então ele vai começar a enraizar mentiras, né? Alguém descobre, ele vai lá e suborna a pessoa para que ela não fale nada, ou ameaça, então já tem mais pecados. O que acontece? A materialidade, ela te pega às vezes por um deslize e ela vai contaminando, ela vai fazendo com que você aja de uma manifestação, de uma situação em que você agiu de forma manifestada e em descompasso com o que você realmente é. Então, por exemplo, eu fui lá e furtei, peguei uma coisa que não era minha, e nessa atribuição errônea, portanto, eu me desvinculei da ideia de que eu sou, de que eu recebo as coisas que eu preciso para sobreviver, que eu conquisto pelo meu próprio labor, né, grosseirissimamente falando. Isso está inserido no contexto, né, desse pensamento religioso. E por conta disso eu comecei a vincular outras respostas. O plano da manifestação, ele é um plano de ações puras, plano dos acontecimentos puros, tá? Ele não é um plano conceitual, ele é só plano de acontecimentos. E por conta disso, o que acontece é que eu peguei uma situação, um evento, um fato, uma ação minha, e eu estou respondendo com outras ações que tentam reforçar os resultados daquela primeira ação. Só que vejam que em momento nenhum eu estou vinculando isso a virtudes ou valores. Então o que acontece? Se eu fosse vincular valores, eu ia dizer, não, peraí, eu não quero mais viver com esse negócio. Eu ia devolver isso aqui para o dono, ia pagar o dobro, né, como dizia a regra geral da época, o costume da época, né, pedir perdão, né, e passar pelo vexame público de ter furtado, e, enfim, né, me espiar, ia me espiar com Deus, ia fazer minhas orações e tal, ia encerrar o assunto e ia dizer, daqui para frente, vida limpa. Né, e daí ia tentar, ao máximo, abandonar esses anseios, essa cobiça, essas preocupações mundanas para poder viver pelo princípio. E aí eu estaria olhando para mim pensando, o que eu sou? Né? Ah, eu por formação, né, por um fundamento que me faz humano, eu posso falar a verdade ou mentir, mas fui feito para falar a verdade. Posso tomar dos outros ou produzir eu mesmo, mas fui feito para produzir eu mesmo, recebi os talentos para isso. Posso ser egoísta, virar as costas para os outros ou ajudar os outros. Então eu vou ajudar os outros porque é esse o comando que eu recebo. Então basicamente, ou porque é isso que tem escrito em mim, né? Porque daí eu posso basicamente, se for o caso, eu posso contemporaneizar um pouco o argumento dizendo o seguinte: porque não minto? Porque não quero que mintam para mim. Isso já é Kant, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui só para facilitar a tradução do argumento. Porque eu sou caridoso, né? Também porque quero que sejam caridosos comigo, sim, em parte, né? Mas também porque a caridade advém de um estado de gregariedade inerente ao ser humano. Nós não nascemos de lugar nenhum, nós nascemos em comunidade. Então a vida comunitária pede que nós sejamos solidários uns com os outros. Percebem? Então isso está inscrito na natureza humana, né? Aquilo que ele vai chamar lá pelas tantas de lei natural, né? Então aí entra o direito natural, a versão dele do direito natural, pelo menos. E assim, a questão é saber, tá, mas se isso é natural da gente, se isso está inscrito no meu coração, se eu vivo entre outras pessoas e é absolutamente natural que eu ajude os outros, se é absolutamente natural que eu fale a verdade, se é absolutamente natural que eu não tome dos outros as coisas que lhes pertencem, se é absolutamente natural que eu seja leal, se é absolutamente... Por que eu faço o contrário? O que acontece para eu fazer o contrário? Né? Se é essa a única conclusão que vem daqueles estados naturais de coisas. E aí entra a grande questão, né? E essa discussão que começa entre Agostinho e Evódio, só que eles já estão um pouquinho antecipados. Né? Por que eu faço isso? Por que eu cometo esses erros? Porque existe mal no mundo. Existe algo, existe um impulso perverso não, mas maligno, não vamos misturar os termos aqui porque eles são bem diferentes. Existe um impulso maligno que me leva a fazer coisas que, para citar aqui o Melville, eu não faria em meu próprio coração natural, né? Ou perdão, em meu próprio coração natural, como dizem, my own natural heart. Eu não faria coisas que em meu próprio coração eu não faria. Por que eu faço isso? Agora, ou se quiserem, eu posso citar Paulo também para voltar um pouco mais à fonte que Agostinho usou, né? As coisas que devo fazer eu não as faço, as coisas que eu não devo fazer eu faço sempre. Por quê? Né? São as que eu mais quero fazer no final das contas. O que acontece aí? Isso é da natureza humana. O que está acontecendo? E aí vem a pergunta de Evódio. Tá, e tem o mal então, e nós fazemos coisas más. E agora? Por que nós fazemos coisas más? Pergunta ele pro Agostinho. O Agostinho fala, vamos descobrir o que é o mal primeiro. Né? Ele fala, tá, e o que é o mal, Agostinho? E aí começa um segundo complicador, né?
descobrir o que é o mal, né? E aí vem a pergunta clássica, padrão, típica, que é a seguinte: por que tem mal no mundo? Né? Vamos seguir o raciocínio. Se Deus é todo poderoso, criou tudo, é supremamente bom, por que existe o mal no mundo? Por que ele deixou o mal entrar no mundo? E aí Agostinho fala, e essa é a grande questão. Ele diz assim, Deus, não é que Deus tenha permitido a entrada do mal no mundo. Deus quis oferecer para nós a possibilidade de escolher. Em sua infinita bondade, em seu infinito amor, falou, eu não vou controlar cada passo deles, determinando cada coisinha que eles fazem. Prestar atenção no termo, determinando. Então ele não é esse determinista absoluto, Agostinho. Ele não está dizendo que Deus já demarcou tudo que nós vamos fazer. Ele sabe o que vai acontecer, porque ele já está lá e já está vendo lá. Ele está lá em todos os tempos, em todos os lugares. E ele também conhece passado, presente e futuro. Né? Esse ser absoluto é isso, passado, presente, futuro, todos os lugares, todas as situações e todas as possibilidades ao mesmo tempo. Então ele já sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o provável, o improvável, o que acontece, o que não acontece. Em cada momento, em todos os tempos. E aí vem a questão, tá, mas por que ele deixou a gente escolher então? Né? Por que ele deu esse livre-arbítrio para nós? Porque ele ama a gente e ele quer que a gente decida. Ele não quer controlar cada passinho da gente. Ele quer que a gente seja independente para escolher. Inclusive fazer escolha, porque independência ela significa um problema central. Se eu posso escolher se eu vou agir bem ou mal, se eu vou furtar ou não, se eu vou mentir ou não, isso também envolve uma escolha fundamental global. Porque se eu não puder fazer uma certa escolha, isso cria uma contradição de conteúdo, porque eu posso fazer coisas más, tentando alcançar Deus, né, tentando dizer que vivo por Deus. Mas mais do que isso. Né? Deus, se ele não permitisse que se ele não tivesse dado livre-arbítrio de verdade, ele não permitiria, por exemplo, que nós escolhêssemos se nós queremos segui-lo, voltar a ele ou não. Então, para que o arbítrio seja dado, volta tudo a esse ponto central, né? A essa escolha central. Eu vou ficar com Deus ou não vou? Eu vou voltar para Deus ou não vou? Se eu não posso escolher e tenho sempre que voltar para Deus, tudo descamba, tudo vem, né, como uma coleção coerente desde esse ponto. Se eu não posso fazer essa escolha fundamental, eu não posso fazer nenhuma mais. Nenhuma mais. Né? Porque eu sei que eu vou voltar para Deus de qualquer jeito. Então, se eu vou voltar para Deus, eu só posso seguir o caminho que necessariamente vai me levar de volta para Ele. Percebem? E aí eu necessariamente estou implicado diante daquelas determinações, diante dos desenhos que Deus colocou no meu coração. Então, Deus, quando deu o livre-arbítrio para a gente, Ele fez uma coisa completamente complexa e fantástica. Ou seja, quando o ser absoluto se manifesta na gente, ele nos permite uma escolha fundamental: afastar-se do ser absoluto e pelas suas ações degradar-se cada vez mais, ou retornar ao ser absoluto e pelas suas ações recusar-se à degradação do mundo cada vez mais. Percebem? Tá, mas e o que essa escolha envolve para nós? Envolve, de fato, né, perder-se ou não perder-se, mas também envolve um olhar mais profundo sobre nós mesmos. Será que eu quero aquela verdade que foi inscrita em mim? Ou será que eu quero renunciar a tudo isso para virar uma coisa totalmente nova? Levando em consideração que está aqui é perfeito nessa linha de raciocínio, que existe um platonismo pesado aqui, vocês já devem ter notado. Isso também significa marchar, como o argumento anterior colocou, para a imperfeição. Então eu quero ser pior, mais livre? Ou eu quero ser melhor, mais livre daquilo? Né? Porque libertar-se daquilo ou libertar-se disso? É libertar-se da essência ou libertar-se da manifestação? Então eu quero uma liberdade da essência, mas viver uma vida pior na manifestação, ou marchar para a perfeição e me libertar das imperfeições? Percebem? Seria mais ou menos como se a gente dissesse assim, olha, para você ser perfeito, né? Vamos colocar um exemplo bem hipotético aqui, não é bem isso, mas ele vai servir como um rascunho aqui. O pessoal olha para tua cara e fala assim, você quer ser o profissional perfeito na tua vida? Você fala, quero. Então você vai ter que ralar pra caramba, vai ter que estudar de madrugada, vai ter que dormir pouco, vai ter que pular a refeição, deixar teus amigos para trás. Você tem que fazer um esforço medonho. Tá? Não funciona bem assim por várias razões, uma das quais é você não recebe essa perfeição por mérito, você recebe de graça. Né? Deus te dá. Você tem que viver de acordo com ela dali para frente só para você poder desfrutar dela. Né? Se você não viver, você não está desfrutando. É como ganhar um presente e não abrir. Né? Mas assim, seria mais ou menos isso. Ó, você vai abrir mão de um monte de coisa, mas você vai ter essa perfeição. Né? Qual é o contraponto? Que outra alternativa eu tenho? Abrir mão disso. Né? E daí mergulhar na imperfeição. Só que daí você se livra do peso que essa perfeição põe no teu ombro.
da responsabilidade que ela te gera. Ou eu poderia fazer uma comparação talvez mais precisa dizendo o seguinte: se quer ser o profissional perfeito, saiba que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele é o profissional perfeito, ele tem que resolver os problemas mais cascudos do mundo. E aí você vai ter essa responsabilidade de resolver problema cascudo, ficar nervoso, ter que se preocupar em resolver, ter que achar solução onde ninguém mais vai achar, em que ninguém vai te ajudar, por exemplo, né? Grosseirissimamente falando nessa hipótese. Ou você pode abdicar de tudo isso e viver nas imperfeições e ser considerado um Zé Ruela qualquer, tipo, olha, nem faz diferença, ele não sabe o que ele faz, então não dá para confiar nele, daí você não vai ter, você não vai ser assim, você não vai estar nessa posição de relevância, de importância, de participação, né? Importância, né? Relevância não faz diferença, mas de participação, mas ao mesmo tempo você vai estar livre das obrigações que isso implica, tá? Seria basicamente isso, né? Grosseirissimamente falando, né? Então eu posso me aproximar da perfeição e com isso saber que eu vou ficar cada vez mais alinhado e vou ter mais responsabilidades por conta disso, ou eu posso me afastar dela, ficando cada vez menos responsável, mas ao mesmo tempo ficando cada vez mais degradado, ficando cada vez mais imperfeito, né? Tendo que entregar cada vez mais o controle da minha vida para sabe Deus que forças, né? Percebem? Seria mais ou menos isso. Então, assim, isso que está na base, essa é a discussão que está na base do livre-arbítrio, né? E essa discussão ela é deflagrada por essa perguntinha simples: mas então como é que pode, né? O livre-arbítrio ele te permite ser mal. E Agostinho fala, sim, permite, né? E daí o Evódio pergunta para ele, mas se o livre-arbítrio me permite ser mal, então o livre-arbítrio só pode ser mal, não pode ser uma coisa boa. E o Agostinho volta a esse ponto, ele vai dizer assim, não, o livre-arbítrio não é uma coisa ruim em si, né? Ele só te permite escolher entre fazer coisas boas e fazer coisas ruins, mas ele é uma coisa boa, né? Ele reitera a compreensão mais profunda e o valor mais profundo da bondade. Lembre-se, você pode escolher fazer o ruim, você também pode escolher fazer o bom. Só que agora o bom não foi obrigado, não foi posto sobre os teus ombros, né? Como se você aprendesse um dogma, um valor moral, porque levou uns sacolejos. Você teve que compreender por conta. Ou você foi vendo pela tua experiência que aquilo ali era melhor. Então isso envolve você, isso te dá liberdade de escolha, né? Essa liberdade ela é boa em si e por si. Por isso ela foi dada. Porque Deus é bom e Ele não vai tirar uma coisa boa de você. Isso é bom. Então ela é boa por natureza, apesar de você poder fazer escolhas más com ela. Ele fala, tá, mas se o mal não está no arbítrio, ele está onde então? Ele diz assim, olha, o mal, e isso é um ponto bastante importante também, o mal, ele pensa, se encontra nas atitudes propriamente ditas. Certas ações são más, e aí você vai escolhê-las, né? Ações, situações más, ou vai escolher ações ou situações boas em uma dada circunstância, né? É o que ele basicamente vai dizer. Eu vou te falar, olha, eu não sei se é bem assim, me parece que as coisas são na realidade boas ou ruins segundo a determinação de uma lei dada. E aí o Agostinho fala, mas tá, a lei não é dada em virtude da natureza do evento? Será, as coisas são más porque eu as proíbo ou eu as proíbo porque são más? Essa é a perguntinha, né? E o Evódio fala, não, claramente elas são más porque eu as proíbo, é como a lei dos homens. O Agostinho fala, não é bem assim. Tá? Se eu estou proibindo é porque já tem alguma coisa errada. Pense, por exemplo, na lei de Deus, né? Se Deus proibiu um negócio é porque ele viu que era ruim, né? E ele sabe que é ruim. Ele conhece a natureza, ele mesmo pôs. Então aqui também tem essa relação, ele também tem que aprender a enxergar o que é bom e o que é ruim. E ele vai falar, ó, tem 3 crimes aqui, por exemplo, tem certos crimes aqui que eu acho que são auto-evidentes, eles conseguem mostrar pra gente o que significa a ruindade, o mal da própria coisa, né? Vê, por exemplo, a questão do sacrilégio, o primeiro crime que ele pega ali, o sacrilégio, ele é ruim em si por si, porque ele é uma ofensa brutal ao próprio Criador, né? Então aquele que é bom para você vai lá e ofende com sacrilégio, tomando-lhe as coisas, tomando-lhe o que não é o que lhe pertence, né? Justamente o sacrilégio é você tomar objetos sagrados e conspurcar, aviltar o ritual, aviltar o texto, aviltar a prática, né? Ele fala, não, tá vendo, as coisas foram separadas por uma razão, porque elas são de Deus. Daí a ideia do termo sacrilégio, né? Sacrilégio vem justamente daquilo que rompe com o que é sagrado, com o que é sacrum, né? Esse sacrum é justamente aquilo que é separado para a divindade. Ele fala, não pode ser assim, você na verdade tem que entender que quando você agride aquilo que é de Deus, você está promovendo uma questão que é em essência uma relação ontológica, ela está emergindo das essências das coisas, está tomando algo que não te pertence, né?
Inclusive ele vai falar, depois vai ser mencionada toda a dificuldade lá em Tomás de Aquino, né, quando a Selma Ferraz fala dele, ela vai dizer assim, existe uma dificuldade muito grande você atribuir a alguém o que é seu por natureza. Só aí já começa uma grande confusão no que diz respeito à justiça. Aqui, no entanto, a leitura é outra, né? Ele fala, tá, isso é um problema em si por si. Ele fala, pensa, por exemplo, no homicídio, então, Evódio, você acha que o homicídio só é ruim só porque é proibido? Ele fala, claro, com certeza, né? Ele fala, mas Evódio, pensa assim, se você vive numa sociedade em que a gente suspende, então vai abolir a regra do homicídio, então você pode ser morto a qualquer tempo, sim, posso daí. E aí para você poder matar qualquer um a qualquer tempo, você pode ser morto a qualquer tempo. Você acha que vale a pena isso? Ele fala, claro que não, né? Eu prefiro não viver na insegurança, mas ter a segurança de que eu não vou ser morto para que, né? E abrir mão da possibilidade de matar o outro aí também, enfim, para mim é muito melhor, né? Ele fala, pois é, a questão é que a morte em si por si é ruim, esse homicídio em si por si é muito ruim. Pense que quando você comete esse homicídio, você está mexendo com forças que remetem muito à primeira questão, que é a questão do sacrilégio. Evódio, como assim? Vai dizer, olha, você deu a vida pro cara? Não. Você dá vida para alguém? Não. Você deu a si mesmo a sua própria vida? Não. Quem que dá vida, Evódio? Deus. Então se Deus deu, Deus toma de volta quando Ele quer, não é? Sim. Deus deu por um tempo, inclusive, não deu? Sim. Então, na realidade, ele emprestou, aspas, a vida pra gente, né? Deu a vida pra gente, mas Ele vai tomar de volta, sim ou não? Sim. Então, quando você vai lá e encurta a vida do outro, você toma a vida do outro, você vai lá e encurta a vida da criatura, e você basicamente fala, e quebrou o plano que Deus tinha para aquela vida. É ou não é? É. Então, basicamente, não é uma ofensa só contra o cara, é uma ofensa contra Deus. Você está querendo tomar do cara uma coisa que Deus deu para ele, que Deus vai tomar de volta, mas que nem bem dele é. Porque se Deus deu a vida para cada um de nós, não é para o nosso próprio desfrute, mas é porque a gente tem um papel aqui dentro, nesse mundo. Aqui a gente poderia, por exemplo, puxar um braço para as 3 leituras de trabalho, né, que Alhures Agostinho vai comentar. Que são justamente o trabalho voltado para o seu próprio sustento, o trabalho voltado para o sustento da comunidade e o trabalho voltado para Deus. Os dois últimos sendo muito mais importantes que o primeiro, o último sendo muito mais importante que os outros dois, né? Ele fala, ó, você está cometendo uma ofensa muito grande, o homicídio é ruim em si por si, porque ele agride a Deus, ele tenta tomar de Deus uma coisa que não te pertence. Eu mesmo concordou ali atrás, que tomar uma coisa que não te pertence é ruim, então certamente o sacrilégio é ruim, o homicídio é muito ruim também. Né? Fala, então tá bom, né? Ele fala, e o adultério? Pense no adultério. Pensa você, por exemplo, se você gostaria, por exemplo, que o teu parceiro ficasse com alguém. Veja aqui, eu vou, né, se o teu parceiro ficasse com alguém, é uma tradução para a nossa época. Na linguagem deles, lembrem que a gente está numa sociedade patriarcal e ela é bem rígida, né, nesse sentido. Então existe um sentimento de pertença da mulher em relação ao homem em certa medida. Né? Não é bem isso, mas basicamente é isso. Né? Ela pertence àquela linhagem, basicamente ela pertence ao companheiro. Então, o que ele está dizendo, basicamente o dizer dele é o seguinte: pense você, se você entregasse, os termos exatos são esses do livro, se você entregasse sua esposa para que fosse violentada por outro homem. Você faria isso? Não, né? Fala, tá, mas você sente ciúme, né? Você já sente ciúme. Ele fala, tá, mas suponha que eu não sentisse ciúme, suponha que fosse consensual, que eu entregasse de mão beijada. Ele fala, tá, e se você entregasse, ela fosse violentada, isso faria do errado certo? Ele fala, olha, penso que sim, né, num primeiro momento. Se eu concordei para título de exercício, claro que está certo, não tem problema nenhum, não tem lesado, não tem ninguém, né? Não tem lesado. Olha, veja bem, né, onde o argumento vai, né? Porque a pessoa que foi entregue, né, tanto faz como tanto fez. Não é bem assim, né? Na verdade, a questão da lesão seria a lesão ao próprio marido. Então pensa o raciocínio que está sendo seguido. Ele fala, tá, mas então vamos recolocar a questão. Vamos supor então que vamos eliminar a própria ideia de desproporção nessa lesão. Vamos supor que 2 casais, um olha para o outro assim, e os maridos entregam suas esposas para que elas se deitem, né, com o marido da outra. Isso faz do errado certo? Ele fala assim, olha, me parece que se há um acordo comum, não há porquê, né? Fala, existe um laço sagrado que está sendo colocado aí, ele nem é seu para você fazer essa entrega, né? O ciúme já é um sinal disso, né? Ele já é um sinal, e é um sinal complicado e conturbado, e é preciso você levar em consideração o que fez com que você fizesse essa relação acontecer desse jeito. O casamento é uma relação colocada diante de Deus, né? Pensa de novo nessa sociedade, né? Então ele está lá consagrando a união dos dois. Agora pense no sentido oposto, o que significa você fazer a entrega dessa pessoa que deveria estar com você para outra pessoa se deitar com ela. E pense você então que quando você faz isso, o que te induz a fazer? Ele fala, o que me induz a fazer? Vontade de deitar com outra pessoa, né? Então fala, pois é, se você faz a troca ou se o outro se deita com a sua companheira, é porque existiu desejo ali. É ou não é? É. Ele fala, aí que está o problema.
Quando você age induzido pelos seus desejos, você abandona a boa razão. E quando você age induzido pelos seus desejos, você está se deixando escravizar por algo. Percebe a jogada? Então não é mais você que controla a relação, é o teu desejo que controla a relação. E quando você faz isso, então existe algo de naturalmente ruim na própria ação. Então ele fala, tá, mas espera aí, então o que há de ruim na própria ação nesses casos, o que há de mal nesse caso é o desejo? Ele fala, sim, essa é a grande questão. Voltemos por um minuto ali na questão do homicídio, né? Fala assim, olha, suponha que uma pessoa vai cometer homicídio contra outra, ela certamente tem paixões próprias quando ela vai cometer esse homicídio, né? Então ela pode cometer por uma série de razões, para cobertar outros crimes, porque quis assaltar, não conseguiu, matou. Mas geralmente esse crime ele vem de uma certa indisposição com o outro, de uma necessidade, uma demanda, uma vontade de destruir o outro, que muitas vezes, frequentemente, em seu estado talvez mais puro, esteja ligado ao ódio, ao despeito, à cobiça, todos os desejos espúrios, mas principalmente o ódio, talvez seja a forma mais pura de falar do homicídio, de uma pessoa matando a outra só por querer matar a outra, porque realmente quer a outra destruída, não é? Sim. E se quer a outra destruída sem mais nem menos por motivo, sem a existência de um motivo ulterior, então é porque odeia, não é? É. Então está sendo induzida, está sendo conduzida pelo ódio. Perceba, né? E é interessante que o Evaldo fala assim, tá, e a pessoa que mata em legítima defesa, e daí tudo bem, eu consigo entender o cara que mata por grana, o cara que mata por ciúme, o cara que mata porque quer ficar com a mulher, com o marido do outro, ou a mulher que quer ficar, enfim, né? Quem mata para ficar com o companheiro ou companheira do outro, né? Tá lá, nesse jeito, então vai lá e faz isso porque tem um interesse ulterior ou porque está seguindo um desejo. Ele fala, tá, mas quem mata por legítima defesa? Não queria matar, nem queria matar para começo de conversa. Ele falou, olha, a natureza da morte, a natureza desse homicídio é ruim em si por si. Pensa, por exemplo, que a pessoa que matou, ela certamente matou porque ela se viu atacada, não é? Sim. Ela certamente matou porque ficou com medo e não quis morrer, não é? Sim. Se ela não quis morrer, ela preferiu a vida dela do outro, não é? É. E daí o que eu posso te dizer? Perder a sua própria vida e ter com Deus é melhor ou é pior do que tirar a vida do outro e danar, macular a sua alma com aquilo que é, a rigor, por sua própria natureza, um pecado? Tomar de Deus uma vida que Ele deu, lembra lá do princípio. E aí Evaldo fala, não, de fato, eu não poderia tomar a vida do outro, né? Porque se eu tomo a vida do outro, eu me maculo de tal forma, porque eu ofendi a Deus. Mas se eu entrego minha vida, eu não tomei nada de ninguém, eu simplesmente deixei que a pessoa me levasse e fui ter com Deus antes, daí o outro que pague o preço. Fala, pois é, entre você perder a tua vida ou perder a tua ligação com Deus, o que é que você escolhe? Perder a ligação com Deus? Você deveria escolher perder a vida. Então ele fala, Agostinho fala, eu entendo que a lei dos homens seja tolerante com a legítima defesa. O que eu não entendo é que um indivíduo efetivamente faça uso dessa legítima defesa. Ele deveria escolher, se ele usasse a razão dele, ele deveria certamente escolher se sacrificar para não matar o outro. Porque dessa forma ele garantiria a salvação da alma imortal dele. Perceba que, lógico, que todo o contexto soteriológico da salvação, salvífico, ele tem uma importância muito grande nisso tudo, né? Tudo que nós estamos falando aqui é justamente um caminho para a salvação. Volta lá no começo da discussão, quando nós colocamos a purificação da alma. Esse é o caminho para a salvação. O que Agostinho acabou de colocar para nós é o seguinte, todo tipo de ação ruim vem de um tipo de desejo espúrio, de paixão espúria, né? Primeiro de uma paixão, na verdade, né? O desejo ele se traduz ali por uma paixão. Eles vão dizer assim, não, mas pera lá, o sacrilégio não vem. Vem. Porque para você querer tocar nas coisas que são consagradas a Deus, é porque você as desrespeita. E se você as desrespeita, você olha para o ser absoluto que ordena todas as coisas por sua própria natureza, por ser a soma de todas as possibilidades possíveis, ordenadas ou não, e você salta para fora dessa ordem querendo se realinhar em outro lugar. E quando você vai lá e tenta tomar essas coisas, mexer nessas coisas, conspurcar essas coisas, está tentando mover o próprio ser absoluto de sua posição absoluta, coisa que é impossível. O que significa que você se rebelou contra a ordem. Então existe um sentimento de rebelião. Tá? Então no sacrilégio, um sentimento de rebelião, no homicídio puro, sentimento de ódio, no adultério, as paixões, nessas paixões carnais, o desejo, né, a lascívia, né? A gente chamaria aqui justamente de lascívia. E aí o que acontece? Então o livre-arbítrio te permite fazer tudo isso. Só que daí o Agostinho vai dizer assim, veja que tudo isso é permitido a você, você pode fazer. Tem um preço, mas você pode fazer. E aí eu vou te falar, tá, mas então como é que o livre-arbítrio não é ruim? Ele fala, se o livre-arbítrio for bem conduzido, você pode fazer as coisas do jeito bom, do jeito certo. Só que você tem que entender que o teu arbítrio ele vem acompanhado de uma outra faculdade humana que Deus te deu, que é a tua capacidade de pensar, a tua razão, né? Se você parar para pensar
e você entender com a tua mente a ordem das coisas, você vai cometer o sacrilégio por rebeldia? Não, você vai sufragar o teu sentimento de rebeldia, olha o estoicismo aí, e vai canalizar as tuas forças para agir da forma respeitosa. Você vai cometer o homicídio por ódio? Ou se você tem um motivo fundado para querer brigar com essa pessoa, você não vai procurar alguém para mediar, um julgador, um juiz? Percebem? Você vai por um acaso cometer o adultério ou você vai parar para pensar duas vezes e entender, vai entender que você não pode se render aos desejos da sua carne, que isso não tem fim, que isso só piora a situação, que isso só desorganiza os espaços, que isso só gera ofensas? Certamente você vai parar para pensar e vai se conter. Aliás, é natural, esse é o estado natural do ser humano. A razão, ela serve como um mecanismo para sufragar e controlar os desejos. Percebe? Então ele vai dizer assim, olha, existe um negócio chamado concupiscência. Esse negócio chamado concupiscência é o primeiro ato da relação pecaminosa. A concupiscência, ela vem justamente porque você está presente nas esferas e instâncias do pecado e está sendo tentado por alguma situação. A concupiscência, ela vai gerar o desejo no teu coração. E esse desejo por aquilo, então, por exemplo, né, a pessoa cobiça alguma coisa, ou cobiça alguém. Primeiro olhar, né, primeiro a percepção. Ele fala, os sentidos são muito culpados nisso. Os sentidos não filtrados, eles te dirigem para a concupiscência. Você começa a olhar, começa a gostar, começa a querer para si. E aí você começa a flertar com a ideia de ter. No teu coração o desejo começou a acordar. E se você não filtrar agora, não parar e dizer assim, olha, isso foi dado para percepção, mas eu posso desprezar, aquilo começa a crescer. E no crescimento que vai adotando, passa então a formar uma paixão. E eventualmente essa paixão sai do teu controle. Quando ela sair do teu controle, você vai lá procurar a pessoa, vai lá procurar a coisa, vai pegar para si, ou vai gastar o que não tem, ou coisa que o vale, né? Vai falar com quem não deve, vai flertar do jeito que não deve, que não deveria estar fazendo, e assim vai, né? E aí quando acontece isso, quando essa paixão explode, basicamente o pecado se anuncia. Consumação material é o pecado. Então qual é a ordem que nós temos aqui? A gente começa com a percepção, né, com os sentidos, que geram a concupiscência, que geram o desejo, que constituem a paixão, que levam ao pecado consumado. E aí quando você chegou nesse ponto, degradou tudo. Está caminhando para longe da essência. Agora, se você aplica o teu dispositivo racional, você já tem lá a consciência de que você pode, sair de perto, você pode cessar o ataque aos teus sentidos indo embora. Se não cessa o ataque por qualquer razão que seja, você pode eliminar essa concupiscência, você pode simplesmente evitar essa proximidade na medida do teu esforço e evitar dar atenção para isso. Se ainda não funciona, você pode matar o próprio desejo, você pode entender que você deseja, mas pode empurrar para fora e dizer não quero. Pode renunciar a isso. A paixão, quando ela surge, a paixão já complicou porque ela já está saindo de você. Então você pode dizer, eu não vou assumir esse controle, você pode se afastar da prática do pecado. Agora, quando chegou no pecado é porque já melou tudo mesmo, aí já não adiantou mais nada, né? Então o que acontece? Ele está falando sobre essa estrutura crescente, ele coloca todas essas forças ao redor dessa questão da concupiscência, que ataca os sentidos, né? Que é o processo de ataque dos sentidos. E ele vai dizer para nós assim, olha, tem duas forças que são poderosíssimas em fazer a gente pecar. As duas mais potentes são justamente essas paixões, nessa coleção de paixões, são o medo e o desejo. Essas são as duas forças mais cruciais, porque elas são as que mais compelem a gente a fazer as coisas. Eu acho muito errado e muito mal por medo, e muito errado e muito mal por desejo. São essas as duas grandes forças que estão conosco. Tá, mas e como é que eu faço então? Eu vou tomar essas grandes paixões e contrapor pela razão. Eu vou contrapor medo e desejo com um exercício constante da sabedoria. Ele vai dizer, tá, mas e como é que eu faço para alcançar essa sabedoria? Ele vai dizer, a sabedoria, ela só vai aparecer com uma coligação muito peculiar de coisas. Ela é, num primeiro momento, saber lidar com as coisas do mundo. Mas para saber lidar com elas, você precisa buscar um reencontro com Deus. E esse reencontro representa também um reencontro consigo mesmo. Ou seja, você vai beber das fontes mais essenciais, sabendo que o mundo te oferece amplas oportunidades para se imiscuir do desejo. Você passa a procurar, então, através do exercício da razão, uma reordenação das coisas. Esse exercício da razão constante e habitual faz com que você revisite as escrituras, com que revisite a sabedoria divina, com que peça a educação espiritual necessária. E através disso, você vai alimentando as suas próprias concepções de modo a conseguir encontrar dispositivos que colocam as coisas em seus devidos lugares. Conhecendo-se a si mesmo, conhecendo ao teu mundo, mas principalmente conhecendo ao teu Deus, você é capaz de gerar uma força que sufraga
toda a imposição do desejo. A partir dali você começa a trabalhar com essa noção fundamental, que é a noção de sabedoria, e que está inscrita no fundo do teu coração. Veja que ela nunca é conquistada por você. À medida que você vai adotando, então é uma soma de fatores. Primeiro, você tem que adotar essa postura de querer procurá-la, de querer compreender. Segundo, você tem que ter uma postura, um perfil piedoso, você tem que ser obediente ao teu Deus. Para que terceiro, ele derrame a sabedoria sobre você. E aí ela vai aparecendo em situações epifânicas, ou seja, situações em que você tem um contato íntimo, uma súbita realização do teu aspecto existencial. E aí você vai galgando esferas e vai tentando entender, você vai conseguindo entender por meio de rompantes a tua posição relativa na existência. Então, à medida que você se aproxima de Deus, ele vai derramando mais sabedoria em você. E quanto mais sabedoria você tem, mais você consegue se preservar das devastações do mundo através da concupiscência, do desejo e das paixões. Beleza, pessoal? Isso aqui é o resumo de 4, 5 capítulos do livro, tá? Depois eu posso voltar a isso, mas essa aqui seria, digamos assim, a discussão para fechar o esquema de leitura da patrística, tá? Eu vou deixar esse vídeo, evidentemente, para vocês, como eu sempre faço nos grupos, antecipadamente, daí eu já ponho na pasta até amanhã, e já ponho com o vídeo, né? Com o vídeo de Aquino, né? E é basicamente isso, pessoal. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, conversem comigo, né? Eu vou fazer o fecho agora no próximo vídeo, eu vou seguir para a escolástica. E é isso aí, pessoal. Por favor, me deem retorno. Hoje já recebi alguns retornos do método de aula, da maneira de trabalhar. Já pude usar isso aqui nessa sessão, né? Vão me dando retorno, por favor, para eu poder adaptar isso para as necessidades de vocês, né? E aí fazemos os debates como de praxe, terça, quarta e quinta, tá? Daí com cada turma vamos combinando ali no nosso horário de praxe ali nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? É isso aí, pessoal. Por favor, cuidem-se. Muitas saudades de vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, tá? E procurem manter a imunidade de vocês alta. Deus abençoe a todos. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui. Aquele abraço.